Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um À Conversa Cão. Esta noite iremos ter connosco a doutora Joana a falar sobre as temáticas da história da filosofia e passo a apresentar um breve currículo do seu percurso académico. Licenciado em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, mestre em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Europeia, com uma tese sobre Filosofia Aplicada. Também mestre de Filosofia para Crianças pela Universidade dos Açores e, em 2018, criou um projeto de filocriatividade, através do qual dinamiza oficinas de filosofia para jovens e crianças por todo o país. Muito boa noite, Joana, se assim eu posso chamar. Claro, Seja bem-vinda. é o meu nome. Seja bem-vinda à Conversa Com. Agradecemos a sua presença em nome do grupo. Nós achamos que tem uma primeira temática para nos apresentar, um pequeno PPT. Deixo à sua disposição. Ok. Obrigada, Bruno, e obrigada aqui ao Pedro e à Cristina, que estão aqui na equipa do International History Students and Historians Group. Estive a treinar o meu inglês para poder estar à altura do nome. Muito obrigada pelo convite. Confesso que foi um convite assim de surpresa, porque eu não... Quando recebi pensei assim, mas o que é que estas pessoas que trabalham em História querem convidam-me para falar do quê propriamente, não é? Ou seja, como é que eu me enquadrava no vosso grupo? E depois de pensar um bocadinho e de ter conhecido o vosso projeto, pensei, ok, o que é que eu posso acrescentar de valor a este grupo e a estas conversas que acontecem aqui com regularidade e que têm outros convidados, também muito me honra fazer parte deste leque de convidados. E pensei, ok, vou pensar, vou ver o que é que posso trazer ligado à história, porque queria fazer aqui uma ligação com a própria história, e parti de um desencontro e de um encontro, acho que é mais ou menos assim estou a ser mais fiel, que tive recentemente e da história da filosofia que até uma determinada altura da minha vida me eram assim desconhecidas, e acho que no fundo vou partilhar uma história em que eu conto como é que conheci outras histórias da filosofia que não aquelas que eu conheci na licenciatura e nos meus estudos. Portanto, vamos ver, eu chamei esta comunicação Filosofia e as diferentes histórias, se não estou em erro. Minha memória às vezes é um bocado má para estas coisas. Mas quis fazer aqui a brincadeira das diferentes histórias da filosofia. Então, o que é que eu vos trago aqui, o que é que eu vou partilhar? Ao longo do meu percurso académico e em vários momentos, nomeadamente na licenciatura, eu fui, confrontada ou fui conhecendo nomes da história da filosofia, porque a filosofia é toda ela muito partilhada a partir do conteúdo. Eu trabalho na área da filosofia aplicada, que é uma área é uma área relativamente nova, mas ao mesmo tempo muito antiga. Se formos assim às origens da filosofia, ou daquilo que nós consideramos as origens da filosofia, com Heraclito e com Sócrates, o grego. Portanto, se nós considerarmos aqui esta, é já muito antiga, mas eu trabalho na filosofia aplicada, e na filosofia aplicada nós trabalhamos também conteúdo de filosofia, mas sobretudo a prática da filosofia, ou seja, o filosofar. Mas na licenciatura e no percurso tradicional da academia, nós somos muito mais, é-nos dado a beber e a conhecer o conteúdo da filosofia e os nomes que dela fazem parte, ou seja, as pessoas a filosofia não existe sem pessoas, não é? Portanto, as pessoas que contribuíram com o seu pensamento, que fizeram as suas perguntas, que arriscaram as suas respostas, e algumas dessas pessoas que fizeram parte da história da filosofia, também elas próprias escreveram histórias da filosofia. Lembro-me agora aqui do Bertrand Russell, do Hegel, o Abaniano, que é um dos que me acompanhou na licenciatura. Mais recentemente conheci a história, eu às vezes gosto de atender ao título de uma nova história da filosofia, não é? Ou seja, uma outra proposta do Anthony Kenny, e para mim foi mesmo nova porque eu não conhecia esta perspectiva. Conheci mais recentemente, este é muito recente, do A.C. Grayling, uma história da filosofia. Por acaso acho interessante este título porque ele é muito,
carrega aqui a humildade, que é uma história da filosofia, ou seja, é uma proposta de pensar a história da filosofia. Portanto, eu conheci estes nomes todos e, ou fui conhecendo alguns destes nomes e fui estudando, e a páginas tantas, uma das perguntas que às vezes me fazem é: então, e na história da filosofia, onde é que estão as mulheres? E eu, durante algum tempo, tive alguma dificuldade em responder esta pergunta, no sentido em que eu tinha algumas memórias de, imaginem, da Simone de Beauvoir, muito associada sempre ao Jean-Paul Sartre. Tinha assim memórias da Santa Teresa d'Ávila, porque eu tive aulas com o professor Carlos Silva, ele partilhava muito na área da filosofia mística. Então, tinha assim uma ideia de um ou dois nomes, mas, e não querendo ser injusta para os meus professores, não tinha ideia assim em volume, não é? Ou seja, de quando vêm aqueles nomes, assim, onde é que andam as mulheres na história da filosofia? E durante algum tempo eu própria tive este discurso, que foi, eu dizia: "Não, eu não sei onde elas estão, e elas também não me foram, ensinadas ou partilhadas, portanto eu", um bocadinho naquela desculpa de lamento informar, mas isso não é, eu não sei, não fui inf não ninguém me deu a conhecer. E demitia-me um bocadinho desta tarefa barra responsabilidade de mudar, de ir à procura, não é? De ir à procura e dar visibilidade e perceber o que é que as mulheres têm a dizer. E de facto tive que mudar um bocadinho de ideias, tive que ser como o Wittgenstein, que é um filósofo, um filósofo homem, que ele tem uma obra tão diversa em dois momentos da sua vida, que nós dizemos que é o primeiro e o segundo Wittgenstein, como se fossem pessoas distintas, mas são o mesmo. Portanto, ele chegou a um ponto da sua vida, percebeu que não estava alinhado com o seu próprio pensamento e mudou de ideias. E eu também mudei de ideias relativamente a esta questão. E mudei de ideias, eh, não há muito tempo, confesso, portanto há relativamente pouco tempo, quando conheci, eu acho que todos nós tivemos durante o último ano, tivemos este movimento de maior entrega, vamos lhe chamar assim, às redes sociais e de muito mais disponibilidade e tempo. E eu conheci um projeto, e vou partilhar aqui convosco, que se chama Uma Filósofa por Mês. Eu encontrei isto numa rede social, no Instagram. E aí, uma filósofa por mês, portanto, a curiosidade ativou-se e eu disse: vou descobrir, vou ter que investigar o que é que estas pessoas fazem, o que é este projeto. O nome pareceu-me esclarecedor, portanto, seria alguém a trabalhar, uma filósofa por mês, e eu pensei: ok, mas o ano tem tantos meses, onde é que vão buscar tantos nomes da filosofia? E eu encontrei este projeto então, que tem sede na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, e o que estas pessoas se propõem a fazer, este grupo de investigadores, é precisamente este de, em cada mês, apresentar o resultado de uma pesquisa, o resultado de uma investigação sobre uma filósofa. Portanto, eles escolhem todos os meses ter uma filósofa, anunciam qual é a filósofa no início do mês e depois todo o conteúdo que vão partilhando, tanto neste blog como nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, e é onde eu acompanho mais, gira em torno desta filósofa que é escolhida. E foi, para mim foi assim uma revelação perceber, primeiro, que havia este projeto, que é um projeto de investigação muito sério e feito com a intenção de validar fontes, de procurar fontes, validar fontes, traduzir fontes, também é esse trabalho, e depois de compilar esta informação e dar a conhecer, ou seja, tornar visível aquilo que foram as linhas de pensamento e os contributos das mulheres na história da filosofia. Isto foi tão revelador para mim, que eu descobri que havia mulheres na filosofia, e não é uma coisa recente, ou seja, já havia um grupo de pitagóricas que se dedicava ao pensamento e à redação de documentos na linha filosófica. Portanto, para mim foi como se tivessem mostrado um admirável mundo novo através deste projeto, não é? E através de algo que é muito, enfim, que é muito corriqueiro, que é uma rede social onde aparece um projeto, uma filósofa por mês, e nós vamos à procura e depois percebemos que há todo um mundo a acontecer, todo um trabalho a acontecer aqui em torno das mulheres filósofas.
Este projeto tem como objetivo, como eu disse, difundir as filósofas, ampliar também o acesso às obras, à biografia e àquilo que são as fontes onde, umas em português, outras mais próximo de um texto original, mas dar a conhecer estas mulheres que trabalharam e que pensaram filosoficamente ao longo da história. E há aqui também um lado de ativismo que eu queria só sublinhar, o ativismo de pedagogia, ou seja, esta ideia de que apresentar conteúdos que também são eles plurais e que são diversos, enriquece-nos a todos. E há uma altura, não sei se é aqui, eu julgo que não é nesta página, em que o grupo de investigação assume também que um dos objetivos era perceber porque é que havia cada vez menos, isto tem a ver com um contexto muito específico no Brasil, mas havia cada vez menos mulheres a estudar filosofia. E então é uma forma de, será que as mulheres não se sentem representadas porque não encontram nomes da filosofia quando vão ler sobre a história da filosofia? Porque não encontram esses nomes nos livros, nos registros? Será que elas sentem que isto não é o lugar para elas? Então acho que esse aspecto de ativismo, de pluralidade, de diversidade é de salientar, e foi algo com o qual eu me identifiquei muito aqui ao conhecer o projeto Uma Filósofa por Mês. Isto para mim foi de tal modo revelador, que eu durante o ano passado criei digamos que um espaço no Instagram também, sobre filosofia, que se chama Filosofia ao Vivo, hashtag Filosofia ao Vivo, e o meu objetivo era partilhar de forma não muito demorada, mas em 20, 30 minutos, partilhar com as pessoas num direct do Instagram a história de um filósofo, a sua história de vida, porque as pessoas gostam sempre de saber pormenores da vida dos filósofos, ou da vida ou da morte, que eu conheci agora recentemente um livro, que eu aproveito para partilhar, isto parece assim o momento de feira do livro, que é um livro dos filósofos mortos, em que fala só do autor Simon Critchley, espero estar a dizer bem, mas é sobre, há filósofos que têm mortes muito, enfim, muito caricatas. Aliás, há filósofos que morreram precisamente por serem filósofos, portanto isto é uma profissão de risco, é uma atividade que pode, não experimentem isto em casa, não é? É caso para dizer, e é muito interessante perceber que a morte dos filósofos também provoca esta curiosidade de saber como é que eles faleceram. Portanto, eu criei a Filosofia ao Vivo para dar a conhecer não só os pormenores da vida e da morte dos filósofos, mas também a sua linha de pensamento, escolhendo, imaginem, o conceito fundamental ou obra fundamental, também estamos a falar de 20, 30 minutos, portanto, tenho sempre a noção que são momentos com alguma falta de rigor académico, porque eu não coloco notas de rodapé, nem faço citações e grandes referências no final, mas passo bibliografia às pessoas, portanto dou-lhes as fontes, mas é um bocadinho, é uma espécie de abrir o apetite para as pessoas conhecerem quem são os filósofos e as filósofas, e sobretudo tento sempre fazer a ligação entre a linha de pensamento dessa pessoa e a vida, ou seja, o que é que eu posso aplicar, o que é que eu posso trazer para a vida. E neste projeto da Filosofia ao Vivo eu fiz questão então também de partilhar, algumas das mulheres filósofas que fui descobrindo. E, e isto fez com que eu realmente mudasse um bocadinho a minha postura perante aquilo que era o papel das mulheres na história da filosofia, e que eu também me sentisse um bocadinho alerta para ir procurar outras histórias da filosofia. E isto vai um bocadinho além da questão das mulheres, do papel das mulheres na filosofia, mas também procurar outras linhas de pensamento. Nós, por norma, dizemos assim um bocadinho de uma forma ligeira, ou também repetimos aquilo que estamos habituados a ouvir, que a filosofia nasceu na Grécia, como eu dizia, as origens da filosofia, nós apontamos para a Grécia, apontamos ali para Tales de Mileto, apontamos depois para Heraclito, e depois há ali uma espécie de pico com o nosso Sócrates, que nunca escreveu nada, mas que teve um papel fundamental no pensamento de Platão e de Aristóteles e das pessoas que lhe seguiram, e nós apontamos para esse momento como se nada tivesse acontecido até ali. E centramos muito na história da filosofia, nos conteúdos que normalmente são dados a conhecer, também na filosofia ocidental, e deixamos de parte outras. E isso fez com que eu começasse a prestar atenção e fosse à procura de outras linhas de pensamento. E encontrei mais um momento de Feira do Livro,
encontrei, precisamente na proposta do A.C. Grayling, ele faz uma organização da história da filosofia que é muito, faz a organização dos pré-socráticos, fala um bocadinho da filosofia antes de Platão, portanto pré-socráticos, vai pelo medieval adentro, o moderno, o século XIX, o século XX, e depois a filosofia continental, e depois abre aqui uma parte para filosofia indiana, filosofia chinesa, filosofia persa-árabe e filosofia africana. Isto para mim foi todo um mundo novo, ou seja, ver esta organização de pensamento, não que eu não conhecesse, por exemplo, o Confúcio, ou que não tivesse propriamente um conhecimento de outros ismos, como o jainismo ou o budismo, e tinha uma ideia de quem era o Averroes, por exemplo, que é um persa-árabe, mas assim, isto organizado desta forma, estruturada, fez-me pensar, ok, isto não são propriamente casos isolados, isto há um movimento também de pensamento noutras áreas, noutras regiões, e nós temos deixado de parar de olhar só para a Europa e deixar só ter esta visão eurocêntrica, não é? De que tudo o que é filosofia acontece daqui para o mundo, e ir à procura de outros detalhes. Isto realmente exige algum ativismo, até no sentido de sentido mais raso do ser ativo, ou seja, não posso ficar à espera de encontrar referências nos livros, imaginem, de filosofia do 10º e 11º, não posso ficar à espera que isto aconteça lá. Pode acontecer, eu não conheço os livros todos de filosofia, mas a grande maioria não tem realmente referência, arrisco a dizer que a grande maioria não tem referência a estas linhas de pensamento. E então, através de uma colega da filosofia que trabalha no Brasil, no Rio de Janeiro, a Lara Saião, conheci este livro, que tem uma capa lindíssima, devo dizer, das filosofias africanas. E já estou a seguir pessoas nas redes sociais que estão a trabalhar nesta altura, neste momento, portanto, é fantástica esta possibilidade de nós podermos, neste momento, à distância de um clique, estarmos em contato com pessoas que estão a trabalhar esta área de conhecimento, para saber um bocadinho mais sobre as filosofias africanas. Afinal, como é que tipo de pensamento, que linhas de pensamento, quais são as preocupações, o que é construído, qual é a ética, qual é a metafísica que existe, por exemplo, naquilo que pode ser, que nós podemos aqui chamar de uma forma muito redonda, como filosofias africanas. E este caminho de encontro e desencontro da filosofia fez-me pensar aqui, se calhar, em apresentar aqui, ou seja, por um lado um espanto, manifestar aqui e partilhar convosco o meu espanto de descoberta destas outras linhas de pensamento, e assumir-me aqui como uma pessoa que vai divulgar ao mesmo tempo que descobre, ou seja, eu neste momento não sei muito de filosofias africanas, sei um bocadinho mais de algumas mulheres filósofas, porque fiz questão, por causa da Filosofia ao Vivo, de ir conhecer quem era Hildegard de Bingen, que não sabia quem era, nem sei se estou a dizer muito bem o nome dela, confesso, mas estou a dar o meu melhor. As pitagóricas, ir saber um bocadinho melhor quem é Edith Stein, perceber quem é Simone de Beauvoir, mas independente do Sartre, porque ela vem assim um bocado sempre atrelada, não é? E conheci uma filósofa que para mim me era um bocadinho distante também, não tinha assim grandes referências, a Hannah Arendt, que é uma das filósofas preferidas de um amigo meu, de um amigo da filosofia. Amigo meu é sempre uma redundância, mas eu acho que é sempre carinhoso também ao mesmo tempo, que é para reforçar a ideia que ele também de certa forma me pertence um bocadinho, que é o Vítor Lima, que é um colega também do Brasil. Tem um projeto que eu vos recomendo vivamente a conhecer, que é muito provocador no nome, chama-se Isto Não É Filosofia, portanto é suficiente, só o nome é suficientemente provocador para vocês darem uma oportunidade, cada um de vós dar uma oportunidade de ir conhecer. E o Vítor deu-me a conhecer a Hannah Arendt, que para mim era assim uma filósofa que eu desconhecia. É muito curioso porque ela própria se mantém um bocadinho distante desta figura de ser filósofa, ela não se assumia como filósofa, portanto há aqui toda uma vida que é interessante conhecer e um trabalho que é interessante conhecer. E então eu assumo aqui este meu papel de pessoa que está a descobrir e que em tempo real vai partilhando com os outros, para que outros também possam descobrir. E qual é que é aqui
a minha intenção, sendo que esta não é a minha área de investigação, ou seja, eu no campo da filosofia, movimento-me na área da filosofia para crianças e jovens, dentro da filosofia aplicada, há uma área que também é recente na filosofia, e por ser recente, recente enquanto a área da filosofia, sendo já reconhecida academicamente, e tal como é panágio da filosofia, não é? A filosofia vive muito disto, também é uma área que está sujeita à contestação e não é consensual, e há pessoas que duvidam se é mesmo filosofia, se não é, o que é que se faz. Mas não sendo esta a área de investigação, eu quero trazer estas pessoas, porque na filosofia aplicada eu trabalho com conteúdos da filosofia, portanto, eu trabalho com a história da filosofia, eu trago as pessoas que fizeram parte da história da filosofia para pensar, seja numa oficina de filosofia com crianças, com jovens, portanto, eu convido-os a pensar, e eu acho que, para mim, é importante neste momento trazer essa diversidade para as minhas oficinas. Portanto, não pretendo assim conhecê-las a todas com profundidade, mas faço questão de ir chamando e dando aqui algumas notas. Arrisco aqui, e isto é um pensamento que me surgiu quando estava a pensar na minha fala e na minha partilha aqui, que esta nova área da filosofia para crianças, eu chamo-lhe nova porque ela surge assim de uma forma estruturada, enquanto proposta de trabalho na área da educação em 1970 por aí, pelas mãos de Matthew Lipman e Anne Sharp, e agora já está presente na academia, portanto já há muitos cursos, inclusive em Portugal. Eu fiz um mestrado na Universidade dos Açores, estou a dar aulas numa pós-graduação na Universidade Católica de Filosofia para Crianças e Jovens, portanto a academia abriu as portas para, e eu tenho conhecido o trabalho de pessoas que estão nesta área também, e que me levam a pensar se nós estaremos a construir uma filosofia da infância, ou seja, se fará parte e o que é que vai fazer parte também da história. Nós estamos agora a construir isto, estamos é como estamos aqui, não é? Estamos em tempo real, em live, a construir isto, e que filosofia da infância surge aqui, ou seja, o que é que as crianças, qual é o seu olhar, qual é o seu contributo, qual é o seu pensamento, porque elas pensam, elas têm uma forma de pensar o mundo, e o que é que a filosofia, o que é a infância, o que é que a criança traz para fazer com que a filosofia também se pense ela própria, não é? Se volta a pensar. E nesse sentido eu partilho convosco, primeiro uma provocação do David Shapiro, um livro que se chama Plato Was Wrong, porque o Platão não era propriamente, não defendia propriamente que a filosofia pudesse ser praticada desde muito cedo. Na República ele diz que as pessoas não deviam estudar a filosofia até aos 30, até aos 30 anos, portanto era uma coisa muito, era uma coisa já exigia uma grande maturidade, e na filosofia para crianças nós somos uns rebeldes relativamente ao Platão e dizemos: amigo, obrigada, és fundamental, nós temos-te muito respeito, mas nesta parte aqui nós não concordamos, não é? É bom não concordar com as pessoas que nós admiramos, acho que isso é muito importante como prática de vida, não tem só a ver com a filosofia. Portanto, pegando aqui nesta provocação do Plato Was Wrong, eu trago à conversa o Walter Cohen, também do Brasil, e a Joanna Hayes, que trabalha, se não estou em erro, no Reino Unido, e que nos apresenta neste título as crianças como filósofos, ou seja, e o Walter Cohen pergunta que lugares da infância, que lugares há para a filosofia na infância, e que lugares há na filosofia também para receber essa infância. E trago aqui esta provocação para pensarmos então que história da filosofia é que estamos a contribuir, a que estamos a construir, aliás, onde mulheres, o pensamento africano, o pensamento chinês, o pensamento ocidental, o pensamento continental, todo o tipo de pensamento poderá fazer parte, poderá ter algo a dizer. E com isto volto a dizer, ou repito, não temos de concordar, não temos que aceitar o pensamento, ou seja,
concordar imediatamente com o pensamento de alguém só porque ele é uma mulher, ou porque é uma criança, ou porque é um homem, ou porque é deste ponto do planeta. Temos que sim trabalhar com o pensamento e afinar o nosso pensamento crítico e criativo, mas no que me diz respeito à minha área de trabalho, à filosofia aplicada, e que trabalha também com o conteúdo da filosofia, é quanto a mim importante que haja esta visibilidade, que haja esta consciência de que há outras histórias da filosofia, para lá daquela história da filosofia que nós conhecemos. Que há sempre esta oportunidade, eu acho que a história tem esse. Eu vejo a história como um organismo vivo, com algo que não está fechado, mesmo a história que nós conhecemos agora, havendo uma descoberta, havendo um novo olhar, havendo outra investigação, permite-nos ver coisas que nós não tínhamos visto e pode-nos fazer, lá está, pôr em causa, não é? Então nós não tínhamos dados para afirmar isto, agora já temos. Não tínhamos investigado estas fontes, agora já investigamos. Portanto, voltar a pensar e voltar um bocadinho, não a criar história, mas a recriá-la com outros dados, com outros olhares, e tendo pelo menos aqui esta consciência de que há mais para lá daquilo que podemos saber até agora, porque há pessoas neste momento a fazer esse trabalho, é de facto a mensagem que eu queria aqui trazer, que é, assim em termos de filosofia aplicada, é a abertura e disponibilidade para conhecer o mesmo, mas de forma diferente, ou seja, contemplar outras linhas de pensamento naquilo que é a filosofia, dar visibilidade, dar essa oportunidade, porque esta questão, por exemplo, das mulheres na história da filosofia, ou da filosofia africana, da filosofia chinesa, não é só uma questão de dizer vamos incluir toda a gente só porque sim, porque temos de incluir. E é uma questão mesmo de valorizar este pensamento, porque há trabalho de pensamento feito. Portanto, é colocar, digamos que, eu tenho uma régua que tem, eu chamo-lhe a régua filosófica, que tem as linhas de pensamento. Pronto, isto é só um exemplo daquilo, não é? Isto não é uma régua, digamos que não é a régua ilustrativa da história da filosofia, mas ela é muito, eu achei curiosa, porque ela tem linhas de pensamento e começa com o Tales de Mileto, tem o Confúcio, Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, não vemos mulher nenhuma, Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant, famosíssimo Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Freud e Sartre. A ideia é, eu não tenho que concordar com aquilo que as várias mulheres filósofas dizem, mas tenho pelo menos que fazer com que elas passem a constar e permitam-me aqui o simbolismo numa régua como esta, não é? Que o seu nome seja conhecido, nem que seja para eu dizer não concordo com esta pessoa por isto e aquilo, ou olha, esta ideia teve um efeito prático aqui, ou sim senhor, é uma ideia com a qual eu posso trabalhar e posso levar para a minha vida. Portanto, de uma forma muito, muito simples, a ideia aqui é realmente assumir para já a minha mudança de ideias, aquela minha primeira demissão de não sei, um bocado não sei, não me deram a conhecer, não é a minha área. Portanto, este assumir que mudei de ideias, assumir também que estou a incluir mulheres na minha, na minha lista de filósofos preferidos. Já tenho filósofas preferidas, ou pelo menos, e isto o preferido não quer dizer que eu concordo em absoluto, mas que de facto me movimentam a pensar. E que é importante esta prática de disponibilidade de quem está na filosofia, e permitam-me aqui dizer, quem está na história, para fazer aquilo que eu chamo de voltar a pensar, não é? Nós, por vezes, somos muito, talvez por uma questão de economia de tempo ou de prioridades na nossa vida, achamos que voltar a pensar nas coisas que já pensámos é às vezes um bocadinho de perda de tempo, não é? Porque eu já pensei sobre isso. Voltar a pensar é muito importante. É um bocadinho o que o Heraclito dizia, nós não nos podemos banhar no mesmo rio duas vezes, porque já nem o rio é o mesmo, nem nós somos os mesmos. Portanto, é bom este olhar novo e é bom trazer estes nomes para as réguas da história da filosofia, para menos para nos fazer pensar também porque é que elas não fazem parte desta régua, não é? Terá havido aqui alguma razão, e isso também é uma das coisas que o projeto Uma Filósofa por Mês trabalha, e dá a conhecer algum silenciamento, é uma coisa curiosa que a Janine Sattler partilhou comigo numa live que fez no Instagram, que ela disse,
às vezes quando havia dúvidas, quando se estava a fazer a recolha das fontes, e havia dúvidas se aquele nome era de um homem ou de uma mulher, arriscava-se que era de um homem, porque achava-se que as mulheres que não tinham esse lugar, não é, de fala na filosofia. Portanto, foi por algumas destas coisas também hum, que as mulheres não aparecem nas réguas da história da filosofia, mas creio que neste momento o passo é de forma ativa e ativista, dar a conhecer, dar-lhes visibilidade e abrir um bocadinho este leque de possibilidades de investigação, de leitura para as mulheres filósofas, para outras linhas de pensamento, filosofia africana, chinesa, indiana, persa árabe e para a filosofia da infância. E pronto, são estes o meu contributo e agora está aberta a conversa, porque isto é a conversa com, portanto, venha ela. Considero muito interessante tudo o que expôs. E, aplicando uma lógica cartesiana, está a ver essa própria deconstrução, e o próprio Brasil é muito forte, mesmo agora com os movimentos transfeministas, que agora o Brasil está a trazer estas ideias de desconstrução social, e é muito interessante. Qual é que considera neste momento que, a nível de análise histórico-conceptual, a teoria pós-crítica que se poderia aplicar de autor, de filósofo, que neste momento está a desconstruir mais algumas ideias preconcebidas na filosofia, ou que seja mais contemporâneo, que tente neste momento desconstruir essas próprias ideias que tínhamos, desconstruir, por exemplo, a ideia aristotélica ou mesmo de Voltaire, que filósofo na atualidade considera que é relevante para essa própria deconstrução. Bom, essa pergunta é sempre um bocadinho injusta, porque escolher um filósofo que faz isso, um filósofo ou uma filósofa que faz isso é sempre injusto, porque de facto eu não conheço todos aqueles que estão a trabalhar neste momento. Aquilo que eu considero mais importante, ou tão importante quanto os filósofos que estão neste momento a trabalhar na academia, e por exemplo, o A.C. Grayling, que eu partilhei há bocadinho, é uma pessoa que está viva e de boa saúde ainda a trabalhar, portanto a pensar e a refletir e construir uma história da filosofia, portanto, e é fundamental, quanto a mim, que na academia haja este trabalho, ou seja, que haja este trabalho de voltar a pensar, de propor histórias da filosofia, de investigar nomes que não fazem parte propriamente dos conteúdos. Mas tão ou mais importante do que isso, quanto a mim, é dar a beber a filosofia às pessoas que não têm essa bagagem académica. Eu sei que estou a ser enviesada no meu discurso, porque eu defendo a filosofia aplicada, não é? Portanto, defendo que a filosofia é um verbo, como diz o Vítor Lima, ou seja, não é mais do que tudo, é um filosofar. Esse filosofar pode esse filosofar pode ser levado a cabo por qualquer um de nós que aqui está, com ou sem bagagem académica da filosofia. E este filosofar é não só pôr em prática ferramentas mais de pensamento crítico ou pensamento criativo, ferramentas muito específicas como identificar um problema, colocar o problema, conceptualizar, portanto, explorar o problema, apresentar uma ideia, fundamentar uma ideia, imaginar possibilidades, todo esse trabalho pode ser feito por qualquer pessoa que não tem realmente bagagem na história da filosofia, mas também pode ser feito com a ajuda dos filósofos. Portanto, eu nesse aspecto, e sei que estou de certa forma a fugir à pergunta, porque não estou a nomear um filósofo, mas posso dizer que eu acho,
há muitos nomes que eu agora estou a ler, pessoas que estão a trabalhar neste momento. Estou a olhar ali para um livro que comprei recentemente, que me chegou do Brasil, como estávamos a falar. O Brasil o Brasil é um mundo, é um mundo, e é muito bom saber que há tanta e boa investigação a acontecer no Brasil, e muita diversidade, muita pluralidade, isso é muito rico. Mas estou a olhar ali para um livro do Daniel Gomes de Carvalho que se chama Filosofia para Mortais, em que a proposta é pensar temas da filosofia e trazer filósofos à conversa, mostrando como é que, permita uma expressão, o comum do mortal pode filosofar com esses conteúdos. Portanto, trabalhos como o trabalho que o Daniel Gomes de Carvalho faz, o Vítor Lima, há aqui mesmo ao lado o José Barrientos Rastrojo, que foi meu orientador no mestrado de Recursos Humanos, tem um trabalho fantástico de filosofia nas prisões, ou seja, ele leva a filosofia, ele faz com que possibilita aos presos a prática de um pensamento livre, não é? Ou seja, isto é muito interessante, e essas pessoas se calhar estão a pensar a história da filosofia de uma forma que um académico pode não estar a pensar, porque tem um contexto específico, tem uma forma de ver as coisas, agarram os conteúdos de uma maneira, têm uma experiência, porque o Barrientos defende precisamente a filosofia experiencial, portanto é uma experiência que eu não tenho, que nós não temos, que um académico não tem. Portanto, eu acho que a pessoa que poderá fazer isso melhor é aquela que estiver disponível para o fazer. Nem todos vão fazer artigos para as revistas sobre isso, e muitos destes exemplos que eu vos estou a dar aqui, o que fazem é precisamente abrir espaços de diálogo, como este que nós estamos a abrir agora, não é? E permitam-me aqui toda uma falta de humildade, mas eu também me incluo nessas pessoas da filosofia que põem isso em prática, ou seja, que repensam a história da filosofia e que dão a conhecer, e sobretudo há algo que eu acho que é importante nesta minha fuga à pergunta, que encaminha para a possibilidade de qualquer um de nós fazer isso, que é não só fazer isso no sentido mais solitário do trabalho, porque o trabalho da filosofia, vou pegar o Sócrates, era uma pessoa que nunca nada escreveu e que passeava pelas ruas de Atenas a fazer perguntas às pessoas e a dialogar com elas, não é? E eu acho que é importante nós temos esta postura, como o Daniel tem, o Vítor Lima, o José Barrientos, que é criar espaços de diálogo, ou seja, não só fazer este trabalho solitário, que é sempre solitário, não é? Da leitura do texto, de investigação, faz parte do trabalho académico, mas depois abrir as portas para dialogar com outros e partilhar. E isso permitam-me aqui dizer que também o papel por exemplo, das redes sociais, nesse aspecto, com todo o ruído que elas possam ter, também é muito importante, porque nos aproxima muito, por exemplo, deste projeto Uma Filósofa por Mês. Foi assim que eu te conheci o Isto Não É Filosofia, foi assim que possivelmente que vocês me encontraram, portanto é muito bom haver esta possibilidade de diálogo. Portanto, não vou escolher um filósofo, vou super fugir à pergunta, mas assumidamente, e vou arriscar aqui dizer que é a pessoa, o melhor filósofo é aquele que estiver disponível para fazer isso em diálogo com os outros. Eu acho que essa, para mim, é o mais importante. O diálogo é fundamental. Que tal? Fugi com o estilo ou foi muito mau? Pronto, pelo menos que haja algum estilo nisto. Sim, acho que fugiu bem à questão. Ok, boa. E também vai de acordo com o que já tinhas dito no Malucos de Beleza, que a filosofia é para ser falada e praticada. Sim, é uma prática. Eu fiz a licenciatura em Filosofia, quando estava a estudar Filosofia na licenciatura não conhecia esta área da Filosofia aplicada, portanto foi uma coisa que eu conheci mais tarde. E desde então não tenho parado não só de investigar, mas de a praticar no sentido em que, vamos imaginar, abro um curso de pensamento crítico, por exemplo, o Vítor Lima fez um curso de pensamento crítico, eu vou. O Tomás Magalhães Carneiro, que trabalha no Porto, faz um curso de pensamento de filosofia, eu vou. Porquê? Porque eu preciso de treinar. E é algo que eu repito, parece um papagaio, eu sei, estou sempre a dizer isto. Mas é importante esta prática do diálogo, porque o diálogo abre-nos para coisas que nós não, enfim, que nós sozinhos às vezes não vemos. E quando estamos a falar uns com os outros e a dialogar
temos a oportunidade de pensar sobre as ideias uns dos outros, e isso para mim é fundamental, não é? Não fico só na minha concha, com os meus lindos pensamentos emoldurados e por aí fora, portanto estou a disponibilizar-me para os outros. Portanto, para mim é fundamental a prática, até porque nesta área da filosofia aplicada não basta só o conteúdo, ou seja, conhecer os filósofos, saber as suas linhas de pensamento, ter estes instrumentos de pensamento conceptual, ou do pensamento crítico, da lógica, saber o que é um argumento, saber o que é uma falácia, ter a ideia do que é a criatividade e aplicar ferramentas de criatividade. Eu posso saber isso, mas se eu não praticar, eu vou há um esquecimento, ou seja, há um enferrujar do pensamento. E para mim é muito importante essa prática. Portanto, para mim é um treino, é uma prática e é algo que há um professor que para mim foi muito importante neste processo, que é o Oscar Bernifier. Ele é uma pessoa polémica. Acho que as pessoas da filosofia também são todas, têm todas as suas polémicas e nem sempre reúnem consenso. Mas eu conheci-o há uns anos. E ele tem esta atitude de estar sempre a trabalhar, no sentido em que eu lembro-me que ele veio cá fazer um trabalho, ele está em França, fazer cá um trabalho a Portugal, nós íamos para Aveiro, portanto, eu acho que já fui de viagem com ele de Lisboa para Aveiro, e fomos sempre, no comboio fomos sempre a trabalhar, sempre a fazer trabalho de pensamento. E eu pensei assim, quando é que este senhor descansa? Porque eu preciso de descansar, não é? Pronto. E depois chegámos e fomos fazer oficinas de filosofia com crianças e ele sempre a trabalhar. E na viagem para cá, houve ali um momento, já não sei muito bem em que momento da viagem que ele não parava e dizia assim, Oscar, eu preciso só descansar um bocadinho. Ele disse, está bem. Eu acho que ele me deu para aí 5 minutos e depois disse-me, muito bem, então podemos falar sobre, ou seja, eu sei que isto é muito intenso, não é? Não temos que ser todos como o Oscar e dar sempre a trabalhar pensamento, não é? E aqui trabalhar pensamento é o quê? É pegar num problema, ver o que é que pressupostos é que ele tem, brincar com o problema, criar outros problemas. Há também este lado lúdico da filosofia que, quanto a mim, me agrada muito, até porque eu trabalho com crianças e o jogo é uma porta de entrada para a filosofia que eu estimo muito. Portanto, isto é muito intenso, este trabalho sempre do Oscar, mas para mim foi importante perceber esta necessidade de estar sempre ativa, senão isto é como, é um bocadinho como na nossa vida. Nós em janeiro vamos com a resolução do ano novo, vamos para o ginásio, inscrevemos, até vamos na primeira semana, mas depois já não vamos mais, não é? E continuamos a pagar a mensalidade, isso ainda é pior do que na filosofia, não é? Porque às vezes na filosofia não há assim propriamente mensalidades, mas há um investimento, por exemplo, de livros ou de um curso, não é? Se eu não ponho aquilo em prática, eu não sou, isto de ser pensador, eu às vezes uso esta expressão que é ser um pensador independente, ou seja, praticar a independência do pensamento, ter um pensamento autónomo, que questiona os outros, mas também se questiona a si mesmo. Isto não é uma medalha que nós ganhamos e depois está aqui ao peito e fica para sempre. Se eu não praticar isso mais, rapidamente eu perco esta independência e rapidamente eu perco esta flexibilidade de pensamento, a agilidade, não é? Esta ideia de procurar o fundamento, procurar o pressuposto, de ir à procura de possibilidades, rapidamente eu perco isso. Portanto, para mim é fundamental o treino. Não sou muito fã de ir ao ginásio, sou uma pessoa mais da caminhada e sou muito peripatética, gosto de fazer as minhas caminhadas para pensar. Já esta coisa de pagar mensalidades no ginásio não é comigo, mas esta sim de investir em cursos e pôr em prática e exercitar, para mim é fundamental na filosofia. E agora, se me permite também inserir outra variante, também estava a falar dessa questão do pensamento, também os filósofos iluministas tinham essa perspectiva, não é? Ousa saber, ousa pensar, os livros pensadores também, um bocadinho nessa era. E eu ia introduzir também uma temática relacionada com o que Pedro há pouco falou, estas novas correntes de pensamento que entraram, que eu creio, pelo pouco que li, que adequa-se mais aqui a perspectiva pós-modernista, não é? Esta ideia de um pós mais moderno. E há uns tempos uma professora minha que falava destas temáticas até dizia, relacionada também agora esta questão com a história, que se falássemos com Foucault, na época, estou-me agora a lembrar de um nome, talvez Foucault não dissesse que era pós-modernista. Eu sei lá se sou pós-modernista, ela até dizia. Em tom de brincadeira, na aula. E eu agora também convidava aqui a refletir um bocadinho sobre isto. Será que os próprios filósofos da época, sendo homens do seu tempo,
tinham noção daquilo que estavam a fazer, tinham noção de todo o contributo que estavam a criar, na sua perspectiva. Aqui também são óticas enquanto reflexões para a historiografia. Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta que já me assaltou, ou seja, já dei por mim a pensar nisso, até porque há um momento em que nós chamamos a filosofia, aqui na história da filosofia, nós chamamos de filosofia moderna, e depois por exemplo, eu tive filosofia contemporânea, a forma como nós arrumamos os modernos e os contemporâneos, não é? E eu dizia assim, quando é que a filosofia contemporânea acaba? Ou seja, porque o contemporâneo é aquilo que está a acontecer agora, não é? É uma coisa do nosso tempo. Ela vai continuar para sempre, vamos dar-lhe outro nome, porque nós, de facto, enquanto estamos e isto vai muito ao encontro, e obrigada pela pergunta, Bruno, porque vai ao encontro também desta questão da filosofia da infância. Nós, enquanto estamos a trabalhar nesta área nova da filosofia para crianças, a criar investigação, a pensar com as crianças e dar-lhes vez e voz na filosofia, nós não sabemos muito bem o que é que, no sentido de não sabemos o que é que vai ficar, como é que vai ser o pensamento sobre isto, porque nós estamos a fazer neste momento. E eu julgo que talvez seja esse o pensamento que muitos dos filósofos têm, ou seja, não sei até que ponto o Kant tinha noção de que estava a levar a cabo uma revolução no pensamento, não é? Porque há ali há um ponto de viragem muito grande com ele, não é? Porque ele olha para aquilo que está a acontecer e diz, ok, então temos aqui o empirismo, temos aqui o racionalismo. Então vamos lá criticar isto e ver o que é que... um bocadinho aplicar filtros, não é? Há aquela... aplicar a peneira, não é? Peneirar o empirismo, peneirar o racionalismo, e ele a partir daí construiu uma coisa nova. Eu não sei até que ponto ele teve consciência dessa novidade. Também não sei até que ponto Sócrates teve consciência, sobretudo porque ele nunca escreveu nada, não é? Portanto, nós sabemos sempre por Platão, teve consciência do impacto que a sua vida, não é? A forma como ele viveu, a forma como ele filosofou, foi de certa forma também revolucionário, não é? Quando nós estamos a fazer, não sei se temos essa noção, porque eu tenho dúvidas que o pensamento inicial seja, eu vou fazer isto para mudar a forma como as pessoas vão pensar radicalmente. Muitas vezes o que os filósofos fazem é dialogar uns com os outros, e daí sim, novas ideias surgem, às vezes não surge uma ideia completamente nova, ou seja, não é uma coisa absolutamente original, nunca antes vista, não é? O que surge é uma forma diferente de ver o mesmo. Há um conceito novo que parte do outro, não é? Digamos que um casamento entre conceitos que gera uma coisa nova, mas muitas vezes isso não é propriamente assim o 100% original, tem a ver com o diálogo. Eu neste momento estou em diálogo, eu uso esta expressão diálogo, talvez de uma forma abusiva, porque eu digo, eu estou a dialogar pego num livro da Hannah Arendt e estou a dialogar com ela, estou a pensar sobre o pensamento dela e posso criar alguma coisa a partir daí. Mas até que ponto, mas eu não tenho aquela atitude, agora vou criar uma coisa absolutamente nova a partir daquilo que a Hannah Arendt disse, ou completamente desligado. Tenho algumas dúvidas. Acho que nós não temos bem essa noção acho que vou usar uma expressão muito simples, acho que os filósofos estão só a pensar. E depois aquilo que fica, não é, da sua obra é outra história. Não é outra história. Até porque nós sabemos que houve muitos filósofos que tiveram imensa dificuldade em publicar trabalhos ou em serem reconhecidos no seu tempo, não é? Porque dificuldade isto é, mesmo porque não tinham possibilidade de publicar, não tinham acesso a, portanto, não foi fácil. Schopenhauer, por exemplo, é um autor que teve sempre aquilo que ele considerava a sua obra mais revolucionária, foi sempre uma obra considerada muito secundária pela história, portanto, às vezes há estas coisas que acontecem, neste caso aqui o Schopenhauer pensar, ok, isto é uma obra mesmo importante. Quantas pessoas é que falam eu nem sei dizer o nome da dissertação dele, porque aquilo era uma coisa muito comprida, mas nós falamos do mundo como vontade de representação, não falamos do outro trabalho que ele achava
que ele sentia que era o trabalho mais fundamental do seu pensamento. Portanto, às vezes também há estas questões, não é? Que é o que é que colhe, o que é que vem, o que é que colhe, porque o que é que dialoga com os que vêm a seguir, ou com aqueles que estão no momento. Neste momento, nós estamos nós estamos a viver vou repetir a palavra, um momento privilegiado, que é, nós temos esta possibilidade, e isso aconteceu-me nos 2 mestrados que fiz, de ter as pessoas com quem eu estava, cujo pensamento eu estava a trabalhar, à distância de um e-mail, ou à distância de um tweet, não é? Portanto, porque eu estou a trabalhar temas da filosofia muito contemporâneos, não é? Muito do agora. Eu até uso uma expressão também abusiva, que é o contemporâneo de agora, não é? O contemporâneo mesmo de aqui, não é de há mais tempo. Portanto, nós temos esta possibilidade de estar em diálogo em tempo real com as pessoas. Eu lembro-me de quando fiz a parte de recursos humanos, há investigadores, dos quais eu tenho aqui livros, que têm o e-mail no livro, portanto eu entrava em contato e dizia, olha, será que me pode facultar este artigo, ou será que me pode facultar este artigo, ou que me pode dar uma ajuda, e as pessoas estão disponíveis para isso, estão disponíveis para esse diálogo. Portanto, nós temos eu digo que às vezes pode ser confuso, porque parece que não sabemos muito bem o que é que vai... parece que há demasiada informação e há demasiadas coisas a acontecer, nós temos que escolher muito bem, pelo menos eu tive essa dificuldade na investigação que fiz, é escolher o que é que, circunscrever, não é? A minha investigação, e parar de ler artigos, não é? Que isso era uma dor, agora não leio mais, agora não vou, não, é uma dor, porque há muita coisa a ser pensada e a ser produzida, e ainda bem que há. Portanto, nós temos de ter só este controle de quantidade, não é? De não nos deixarmos também engolir pela quantidade daquilo que existe neste momento, mas temos esta possibilidade de ter as pessoas que estão a trabalhar na área à mão de semear, e eu acho que isso é uma oportunidade de algo nunca antes vivida, não é? Ou seja, temos aqui as pessoas mesmo à distância, não temos que escrever cartas, demoram imenso tempo, podemos... sei lá, eu ligo-me no Zoom com o Vítor Lima e de repente estamos a filosofar, não é? Ou seja, estamos a trabalhar sobre pensamento e a partilhar, e estamos a construir coisas ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um privilégio, e é um momento que devemos mesmo de estimar e tentar tirar o máximo de partido sobretudo para promover o diálogo. Para mim, eu sei que me estou a repetir, mas eu vou, as vezes todas que puder, vou falar em diálogo, em treino, em prática, tudo relacionado com a filosofia. Se calhar há necessidade da criação de espaços, como cafés, como havia para próprio diálogo e filosofar nos próprios cafés, como se fazia antigamente desculpa, o Zoom frisou um bocadinho, mas já regularizou. Os cafés filosóficos são uma atividade que também colheu adeptos aí nos 1980, 1990, começaram a ressurgir. Digo ressurgir porque eu acho que, se calhar no tempo o Sócrates fazia isso, não é? Que era ele não precisava de um café, ele só precisava de existir num espaço para fazer isso. Mas acho que esta ideia de debater, de dialogar, foi muito animada nesta altura, 1980, nomeadamente em França, houve um movimento de cafés filosóficos, e essa para mim é um dos ambientes um dos ambientes ricos onde realmente nós podemos trazer esse diálogo entre pessoas, entre pares, ou seja, entre pessoas que trabalham e que investigam na área de filosofia, mas também e sobretudo abrindo para as pessoas que não sabem os conteúdos, porque não têm de saber, não é? Esta questão, não têm de saber, mas que têm curiosidade, não é? E que estão disponíveis para dialogar, para fazer perguntas, para arriscar respostas, para aprender alguma coisa, para mudar de ideias. Ou seja, há toda uma série de coisas que acontecem no diálogo. Um diálogo é uma coisa fantástica porque é uma coisa absolutamente nova. Nós cada vez que nos juntamos para dialogar, mesmo que seja com uma pessoa com quem já temos prática de diálogo, estamos sempre é sempre um momento novo que está a acontecer, e nós não sabemos. Eu faço também cafés filosóficos, e a estrutura do café filosófico, na forma como eu pratico, é muito prática, não é? Como devem imaginar. Portanto,
há uma pergunta ou um problema de partida, depois há uma proposta de exercício, mas eu digo às pessoas, eu sei como é que começa o café filosófico, porque eu levo uma pergunta ou levo um problema, não é? Tenho mais ou menos uma ideia dali do meio, ou seja, do caminho, porque há uma proposta de exercício. Vamos olhar para este. Eu tento sempre que as pessoas levem uma ferramenta, um instrumento do pensamento crítico ou criativo para praticar. Mas eu depois nunca sei muito bem como é que aquilo acaba, porque cada grupo se junta-se, é constituído por pessoas que trazem experiências, trazem visões do mundo, trazem definições, aproximações ao tema, ao problema, que eu não sei o que é que vai, não sei como é que aquilo vai terminar. E isso não me preocupa no sentido em que eu não quero levar as pessoas a atingir um determinado objetivo, no sentido mais formal, ou melhor, no sentido do conteúdo. Eu quero sim que as pessoas pratiquem, não é? É mais uma questão de forma, é a prática do diálogo, a prática da escuta, que é fundamental. E levar ao pensamento também. E parar para pensar, não é? Ou seja, é um momento em que as pessoas estão ali disponíveis para fazer aquilo que, por exemplo, nós estamos aqui a fazer, não é? Que é, estamos aqui a dialogar, a conversar, troca, partilha, ideia. Eu estou a ouvir perguntas que não tinha ouvido, vocês também não sabiam muito bem o que é que eu ia dizer, portanto, não é? Toda uma novidade a acontecer. E nós tínhamos uma ideia de como é que isto ia começar, mas não sabemos onde é que isto nos vai levar. Mas estamos disponíveis para escutar, não é? Ou seja, de tal forma que eu não fugi à pergunta sem dizer que ia fugir à pergunta. Eu, assim que ouvi a pergunta, disse: eu vou fugir a esta pergunta. E anunciei, não é? Portanto, isso sublinha esta questão de estar à escuta, dizer, ok, eu vou querer responder ou vou querer marcar este ponto, portanto vou assumir, não vou fazer aquela coisa de dizer palavras muito bonitinhas, sabem, assim, muito... O Vítor Lima chama isso os carimbos de pensamento, que é quando nós dizemos, já certamente vos aconteceu, nós ouvimos uma pessoa a falar, seja numa palestra, uma comunicação, seja no café, onde quer que seja, a pessoa fala, diz palavras muito bonitas, mas nós temos dúvidas que ela primeiro compreenda aquilo que ela está a dizer e que tenha, que saiba, não é? O que é que, no sentido em que tenha compreendido aquilo. É como a história de eu conhecer alguém que diz que leu a Crítica da Razão Pura e a pergunta que eu faço do Immanuel Kant, a pergunta que eu faço a seguir é: e compreendeu? Porque, porque eu já li partes, já li parte, não li toda, li partes, e dei por mim a pensar, Joana Rita, tu és uma pessoa muito, tu não tens capacidade para isto, portanto eu tive muitas dúvidas sobre minhas próprias capacidades, portanto tive que voltar a ler. Mas, pegando aqui no Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo brasileiro que eu vos aconselho vivamente a procurar no YouTube, tenham só atenção ao vernáculo, porque ele é vernacular, na sua postura, pois também é uma questão de brio, não é? Ou seja, é uma questão de, agora vou ler mesmo, é um parágrafo do Kant, mas eu vou lê-lo com toda a dedicação, não é? Agora dizer que li a Crítica da Razão Pura toda, mas não, sem a ter compreendido ou sem saber falar dela, isso já é um bocadinho carinho de pensamento, não é? É um bocadinho aquela citação que nós encontramos do Nietzsche nos Instagrams e por aí fora e depois reproduzimos porque achamos que é muito culto. Mas e compreendeu? Isso tem alguma aplicação na sua vida? Então, não sei. Se não sabe, pode vir a descobrir. Se é só para mostrar, nós quando começamos a fazer perguntas às pessoas percebemos nitidamente se ela realmente apropriou aquela fala ou se está só a repeti-la, como eu posso repetir aqui coisas bonitas, se vocês quiserem, eu também posso fazer essa performance, mas não é bem a minha praia. E acho que esta nossa conversa acabou por nos guiar também não só para a história da filosofia, das várias perspectivas, como disse, mas também para a filosofia da própria história. Porque nós quando estudamos a parte da historiografia, a nossa primeira abordagem é todas estas pequenas questões, não é, que vão surgindo, que ajudam ao historiador, agora estou a falar mais no papel de historiador, a colocar as suas questões, de acordo com a indagar a própria ciência, as perspectivas da própria ciência. Isto também é um bocadinho a própria história da filosofia, mas também ao contrário, a filosofia da história. E agradecemos a sua participação, a sua presença. Não sei se os meus colegas têm mais alguma questão, algum comentário. Por acaso não fazia ideia que também existia cafés filosóficos na década de 80. Pensei que só terminava com Voltaire e Montesquieu. Iluminismo, não é?
Não, ciência, iluminismo. Pedro, afinal, esta é toda uma novidade agora de conhecimento, não é? Ou seja, estamos sempre disponíveis para aprender. Há uma nova, foi uma renovação dos cafés filosóficos e felizmente eles têm continuado e, pelo menos da minha parte, com a vida pandémica que temos tido, tenho tido a oportunidade de os fazer online. E há uma riqueza, e deixem-me só sublinhar isto, não que eu seja, não, eu acho que o presencial ou seja, nós podíamos estar aqui podíamos estar numa sala todos juntos e seria certamente diferente, não tenho dúvidas nenhumas. E haveria outro ganho por estarmos em presença física uns com os outros, mas há um ganho no online que é eu ter pessoas a participar no café filosófico de pontos muito distintos do mundo, não é? Ou seja, pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão na Polónia, pessoas que estão em vários pontos também do próprio país, de Portugal, e isso é um ganho muito grande, não é? Porque aproxima pessoas que de outra forma não seria possível. E aquilo que as une é realmente esta questão do diálogo, não é? Estarem disponíveis para dialogar e para parar para pensar. E eu agradeço-vos muito o convite e esta possibilidade de refletir convosco sobre as histórias da filosofia e agora sobre a filosofia da história, não é? Que é esta provocação. Nós brincamos com as palavras, mas é uma brincadeira muito séria, não é? É um brincar muito sério. E quero-vos agradecer muito, foi mesmo muito feliz receber este convite com felicidade e com esta oportunidade também de arriscar, pensar uma coisa, estruturar uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Portanto, muito obrigada por isso. Nós é que agradecemos o convite à procura da sabedoria, não é? Que no fundo é esta a filosofia, não é? É uma busca contínua, exatamente. Uma busca contínua. Obrigado a todos que nos estão a ouvir e a ver e até a um próximo À Conversa Com. Boa noite a todos. Obrigada e boa noite.